Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense neste domingão aqui no canal do Lessa, o último dia de folga para o elenco do Flu, de respiro para a gente também, porque o Grupo Tricolor se reapresenta nesta segunda-feira no CT Carlos Chachilho, retomando os trabalhos sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Preparação vai começar para o jogo contra o Cruzeiro, mas não só esse jogo, né? Porque até o início ali de agosto, até agosto na verdade, vai ser um jogo atrás do outro, sem tempo para respirar, devido à grande campanha que o Fluminense fez na Copa do Mundo. Por exemplo, não jogou nesta rodada de fim de semana, partidas adiadas, isso vai pressionar ainda mais o calendário, mas ainda bem por isso, né? Copa do Mundo que acaba hoje, acabou hoje, porque depende do momento que você vai estar assistindo esse vídeo. Agora a gente volta para o nosso foco, para os objetivos que temos esse ano e para as decisões importantes também que a diretoria do Fluminense vai ter que tomar, principalmente a partir de amanhã. E o foco realmente no mercado, nas decisões de mercado, não só em reforços, mas em jogadores que podem sair. Desse foco vai ser intensificado a partir dessa segunda. Eu vou trazer para vocês aqui um resumo, atualizar sobre tudo o que está acontecendo neste momento em relação a chegadas e saídas do Fluminense, as possibilidades que temos por agora e também as prioridades. Antes, vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Conto muito com a ajuda de todos vocês. Pode chegar, sinta-se à vontade. Se você ainda não conhece aqui o canal do Lessa, todos os dias, com informações do Fluminense, todas as notícias você encontra aqui. Então deixe aí sua inscrição porque ajuda demais. Vamos falar sobre jogadores que podem render quantias financeiras interessantes para o Fluminense. Falamos do André ontem aqui. A Juventus demonstrou interesse na contratação do André. Isso pode gerar mais uma bolada aí para o Fluminense futuramente, se essa negociação realmente acontecer, ou seja, o André deixar o Wolverhampton para ir para a Juventus da Itália, que está procurando um substituto para o Douglas Luiz. E tem outras movimentações interessantes, como, por exemplo, o Krasnodar, que acertou a contratação do volante Douglas. Lembra dele? Aquele mesmo, Douglas, volante. Ele já assinou o contrato com o Krasnodar, vai jogar na Rússia, portanto, e o que isso interessa ao Fluminense é que essa contratação por parte do clube russo foi ali em torno de 42 milhões de reais, pouco mais de 42 milhões de reais. E pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense vai ter direito a pouco mais de 300 mil euros, isso dá pouco mais de 2 milhões de reais. Ah, nossa, não é muito dinheiro, não é muita grana, mas já é uma grana entrando numa negociação que a gente, enfim, não era algo nem que estava ali no radar do Fluminense. Então pode render uma quantia aí. E também uma outra possibilidade de mercado agora que está surgindo é a saída do Alexander, que neste momento está no Al-Ahly, lá da Arábia Saudita, para o CSKA Moscou, também a Rússia, entrando no mercado, e pode levar o Alexander, e se isso acontecer, o Fluminense também vai ganhar uma quantia aí. A notícia que vem lá da Arábia Saudita é de que o CSKA fez uma proposta de 5 milhões de euros, isso dá mais de 30 milhões de reais. Então os cálculos tem que fazer, seria um valor um pouco inferior a esse do Douglas, mas, enfim, você vai somando aqui e ali, já dá uma quantia significante. Então são jogadores que, revelados pelo Fluminense, que tiveram passagens aqui, que estão movimentando também o mercado do futebol europeu. Mas é claro, eu sei que está todo mundo preocupado com o que vai acontecer no Fluminense. E esses dias serão muito importantes para isso, principalmente no assunto John Arias. Ainda não tivemos nenhuma novidade, é claro que a gente está tentando apurar aqui, descobrir quais serão os próximos passos, como as coisas estão acontecendo. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, esses dias foram dias de volta lá dos Estados Unidos, um final de semana de descanso para respirar, e as coisas serão retomadas a partir de amanhã. E aí talvez a gente tenha informação de uma proposta oficial chegando por parte do Wolverhampton, que até agora a gente não tem proposta, valores oficiais oferecidos ao Fluminense, mas sabemos que as conversas estão acontecendo, isso é fato, que já há algo alinhado entre o staff do Arias com o Vol, se a coisa andar, se a coisa evoluir, mas aí o acerto com o Fluminense que vai ser, evidentemente, a parte mais difícil nessa negociação. O Fluminense não quer vender o John Arias e vai fazer de tudo para não vender. E aí, enfim, a gente vai discutir tudo aquilo que já falamos nos últimos dias em relação ao que o clube quer, ao que o jogador quer, ao objetivo
que o John Arias tem para a carreira, mas há os objetivos que o Fluminense tem também para a temporada, e sabe que perder o John Arias é praticamente impossível trazer um jogador à altura. Então, novamente, a gente vai ter esse conflito. Eu nem estou falando desse conflito num sentido pejorativo, não, mas é um conflito de objetivos, né? O que o Arias quer, o que o Fluminense quer, mas há um contrato. E há um contrato longo e muito valioso até 2028. Então, ou o Volpi vai chegar num valor que seja minimamente interessante para o Fluminense, ou o Fluminense, mais uma vez, vai dificultar essa saída do Arias por entender que é um jogador insubstituível neste momento. Na verdade, nenhum jogador é insubstituível no fim das contas. Mas sabemos que é muito complicado ir ao mercado com as condições que o Fluminense tem e trazer um cara que vai ser igual ou melhor que o Arias. Todo mundo sabe disso. Então a questão de ser insubstituível é muito mais nesse sentido. Vamos ver se essa proposta, primeiro ela vai chegar e qual vai ser a postura do Fluminense diante disso e também como vai se comportar o staff do Arias em relação a uma possível negativa do Fluminense, mais uma vez, em negociar o jogador. E por falar em não querer negociar, sobre o caso Kevin Serna. Nos últimos dias, o empresário do Serna vem dando várias entrevistas e é um negócio assim, impressionante. Faz tempo que eu não vejo um empresário dar tanta entrevista a tantos veículos diferentes. Assim, foram mais de 10 veículos diferentes entre mídias do Peru e também da Colômbia. O Narciso Argami, que é um empresário do Serna, ele vem dando essas entrevistas e deixando claro que quer tirar o Serna do Fluminense, porque ele não vem tendo tantas oportunidades como eles imaginavam que teriam. E isso se intensificou depois dessa Copa do Mundo. Mas antes da Copa, ele já tinha dado entrevista falando que, olha, se o Serna for muito bem, der aquelas arrancadas dele, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer uma negociação. Então ele já vinha ensaiando isso antes da Copa do Mundo. Como o Serna perdeu espaço devido a mudanças táticas que o Renato fez, agora o cara tirou qualquer filtro. Tá cavando o tempo inteiro na Colômbia, no futebol peruano, na Alianza Lima. Mas ele mesmo disse que o Fluminense não deseja negociar o Serna. O Fluminense não pretende negociar o Serna. E hoje os amigos do GE publicaram também uma informação, uma notícia afirmando que o Fluminense internamente não tem esse desejo. Não é um jogador inegociável. Tá? O que isso quer dizer? É que o Fluminense vai negociar se for uma proposta que atenda aos desejos do clube. Emprestar o Serna pagando salários, sem chance, zero. Emprestar o Serna com o clube arcando os salários, no caso, quem tivesse interesse, não dá para dizer que está descartado completamente, mas não é o que o Fluminense quer. Chega um clube querendo pagar pelo Serna. Talvez mais do que o Fluminense investiu nele. 2 milhões de dólares ali, mais ou menos. Aí pode ter negócio. Até porque eu falei, para mim não é um jogador importante, mas não é um jogador diferente do Arias. Está longe de ser um jogador insubstituível. O Fluminense tem que ter capacidade para ir no mercado e trazer um jogador do nível do Kevin Serna, se esse for o caso, se houver essa necessidade. Eu acho importante, é uma característica importante que você tem no elenco, é um jogador que ajudou muito o clube já no ano passado, na luta contra o rebaixamento, que tem números razoáveis, então para mim não faz sentido emprestar. Mas não adianta ficar com um atleta que quer ter mais minutos, é um direito dele, mas se não tiver, o empresário vai ficar o tempo todo cavando e dizendo que ele quer sair do Fluminense. Ele não está falando isso, mas obviamente quando o cara dá esse monte de entrevista afirmando que, olha, a gente esperava ter mais minutos, mas quem escala é o treinador é que decide, e tem clubes colombianos querendo, tem clubes peruanos querendo. É um recado muito claro de que está insatisfeito e que gostaria de sair. Então, para mim, ele é um exemplo de jogador que é útil, que pode ser importante, mas que não é inegociável. Não vale a pena fazer loucuras, nem criar um problema, porque o Serna não quer permanecer. Ele tem que entender que ele joga num clube gigante e que a concorrência vai ser grande. E ele que tem que, dentro de campo, mostrar que merece ser titular ou não. Não é empresário dando entrevista na mídia para fazer pressão, porque senão o cara vai sair. Isso para mim não faz o menor sentido. Mas enfim, é isso. No momento o Fluminense não tem o interesse de negociar o Kevin Serna nesta janela de transferências. Outra situação, sobre Nonato. Ontem o Lucas Musetti publicou uma notícia afirmando que o Fluminense pretende antecipar a situação do Nonato, ou seja, pretende comprar o Nonato
Lembrando que ele está emprestado até o final do ano. E a cláusula de opção de compra, né, que foi fixada no contrato, é de $1,5 milhão, pouco mais de 8 milhões de reais. Muita gente vai achar, muita gente acredita que o Nonato não vale esse valor. Eu lembro que quando ele foi anunciado, o retorno dele ao Fluminense, muita gente criticou, mas ele mais uma vez no Fluminense se mostrou útil, inclusive sendo titular na Copa do Mundo. $1,5 milhão para um jogador que tem regularidade, que não se lesiona, para um jogador que, para mim, ele pode ser importante dentro do grupo, mesmo que não seja titular. Eu preferia ter um jogador melhor do que o Nonato como titular, porque significa que você tem um time mais forte, mas é um cara que entrega ali um desempenho, nota 6, nota 7. E dentro da realidade do que é o mercado hoje, para mim não é um valor muito alto, até porque você pode parcelar, enfim, tem como compor isso. Mas a informação é que o Fluminense vai tentar reduzir esse valor. Lembrando que o Nonato estava escanteado lá no Santos. Então, assim, o que o Santos ganhar em cima do Nonato já é lucro, porque ele não vinha sendo utilizado lá, estava completamente à margem do grupo. Se o Fluminense trabalhar bem isso, eu creio que pode reduzir um pouco mais esse valor, talvez para $1 milhão. E aí, para mim, pensando em elenco, pensando em grupo, acho que seria interessante esse investimento para garantir a permanência do Nonato. Tá? Lembrando, ele tem contrato até o final do ano, é só um movimento antecipado que o Fluminense deseja fazer, já dentro desta janela de transferências para acertar a situação e aí oferecer um contrato maior a esse jogador que vem sendo uma peça importante aí dentro do grupo do técnico Renato Gaúcho. E só para fechar, em relação a John Kennedy, a gente deve ter uma evolução já nesta segunda-feira em relação ao John Kennedy. Como eu venho falando para vocês, há um interesse de todas as partes nesse retorno do John Kennedy, a não ser o Pachuca, que, enfim, tem uma opção de compra, tem um contrato e eles têm que autorizar e talvez até pedir uma compensação financeira. Isso pode acontecer. Mas ontem o Gabriel Amaral falou com uma pessoa lá um diretor lá do Pachuca. Eles sabem que o John Kennedy está aqui para resolver a situação, que ele quer voltar, está insatisfeito porque perdeu espaço, mesmo tendo um início muito bom, foi perdendo espaço de acordo com mudanças de comissão técnica e mudanças no time, mudanças táticas no time. E aí os próprios diretores lá estão falando que é um jogador que tem potencial, mas que não está entregando o mesmo desempenho de antes, inclusive no dia a dia. Ou seja, provavelmente o que eu imagino, o John Kennedy perdeu espaço, não está motivado quanto antes, não deve estar treinando bem. E aí eu acho que é o combo perfeito. Se os caras não querem investir, não querem efetuar a compra, e não faz sentido à medida que ele perdeu espaço no grupo do Pachuca, para eles também eu acho que o caminho natural é a liberação do John Kennedy. Então é um assunto que já evoluiu nos últimos dias e deve ser sacramentado esse retorno de John Kennedy já no início desta semana. Tá? Provavelmente amanhã já teremos novidades em relação a isso e ocorrendo, dando tudo certo, o John Kennedy imediatamente já vai se reapresentar no CT Carlos Castilho para voltar a trabalhar com os companheiros e, portanto, ser opção ao técnico Renato Gaúcho, que já concordou com esse retorno. Tá? Então fiquem atentos, porque provavelmente essa semana será uma semana muito movimentada em relação a notícias do mercado de transferências e, claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Leste. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto, vamos falando, porque amanhã o trabalho recomeça. Amanhã o Fluminense se reapresenta e meio de semana já tem o Cruzeiro. Um abraço, valeu!